Bom, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os gatilhos que causam ansiedade, né? Primeiro que assim, gatilho é um termo do senso comum, tá? O nome que a gente utiliza na psicologia é fator desencadeante. Ou seja, é aquilo que desencadeia uma crise de ansiedade, tá? Mas eu vou usar essa palavra aqui como gatilhos também, porque eu sei que é um termo muito comum que as pessoas utilizam, tá? Mas só dando essa breve explicação aqui. Bom, o que que é primeiro a ansiedade? A gente precisa entender qual que é o mecanismo da ansiedade para a gente entender um pouco mais sobre os gatilhos. A ansiedade ela é um mecanismo de sobrevivência. Por que é um mecanismo de sobrevivência? Sempre que você estiver em uma situação de perigo, a sua ansiedade ela vai ser ativada. Você vai entrar em um estado de ansiedade mais elevado ali para que você consiga fazer algo diante de uma situação perigosa. Então, se você está, por exemplo, caminhando tarde pela rua, e você ouve que tem uma pessoa caminhando ali atrás de você, uma pessoa meio suspeita, estranha. A sua ansiedade ela vai aumentar nesse momento, você vai perceber o seu coração mais acelerado, aquele frio na barriga, mas tudo isso é um mecanismo para que você possa fazer algo diante dessa situação. Ou seja, para que você possa, talvez, sei lá, ligar para alguém, mandar uma mensagem, correr, chamar um Uber, enfim, para que você possa realmente lidar com aquela situação de perigo. Então, a ansiedade, né, ela é um mecanismo de sobrevivência que ajuda a gente a lidar com situações de perigo. O problema da ansiedade, né, de um quadro patológico, no caso de quem tem um transtorno de ansiedade, como ansiedade generalizada ou transtorno de pânico, né, é que essas pessoas estão o tempo todo imaginando que algo de ruim, que algo perigoso pode acontecer. E aí, por isso que a pessoa ela fica no estado de ativação, né, dessa ansiedade ali o tempo inteiro. Então, é muito normal que uma pessoa que sofre com a ansiedade, né, a um nível patológico, são pessoas que estão sofrendo frequentemente com ansiedade, frequentemente sentem esses sintomas físicos, porque é como se a pessoa imaginasse o tempo inteiro que ela está em um perigo ou que um perigo pode acontecer. Então, quando a gente fala desse mecanismo de sobrevivência que a ansiedade ela vem para te ajudar a lidar com as situações de perigo, esse perigo ele pode ser real, ou seja, algo concreto ali na sua frente, mas também pode ser algo imaginário. Então, basta você imaginar um perigo ou você pensar que algo, né, pode ser perigoso, que algo é ruim, você ter ali o que a gente chama de pensamentos catastróficos, né, no caso, para que essa ansiedade já seja ativada ali de forma elevada, tá? Bom, se você está gostando desse vídeo aqui até agora, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com um amigo ou com algum familiar que você sabe aí também que sofre com ansiedade, tá? Continuando aqui, né? Se a ansiedade, então, ela surge em momentos reais, ou seja, quando você tem uma situação de fato de perigo na sua frente, ou quando você imagina, então a gente já tem aqui alguma noção do que são os gatilhos, né? Mas agora eu vou trazer aqui alguns gatilhos bem específicos, né, para que vocês possam tentar reconhecer aí na vida de vocês. Um dos gatilhos da ansiedade é a incerteza. Por que a incerteza? Lembra que eu falei que a ansiedade ela pode surgir quando você imagina um perigo. Quando a gente está diante de um cenário incerto, por exemplo, a pandemia foi uma situação que acabou deixando as pessoas muito ansiosas, porque era uma situação incerta, a gente não sabia o que ia acontecer. Só que quando você imagina um enorme perigo ali diante dessa situação, a sua ansiedade ela é ativada. Então, na pandemia, pessoas que tiveram muitos pensamentos catastróficos, como, por exemplo, nossa, todo mundo vai morrer, e se eu morrer, se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, e ficaram muito presos nesses pensamentos, são pessoas que tiveram um nível de ansiedade mais alto. Então, essa incerteza, não, e aqui eu estou dando um exemplo da pandemia, né? Mas incerteza de tudo, a incerteza de você, sei lá, ter a possibilidade de perder o seu emprego, isso é algo que pode te deixar ansioso. Por quê? Porque você pode imaginar um perigo diante dessa situação. Então, você tem a possibilidade de você perder o seu emprego, você pode começar a imaginar, nossa, isso vai ser o fim da minha carreira, acabou a minha vida, isso quer dizer que eu não sou um bom profissional. Então, essa visão catastrófica faz com que você tenha ansiedade, até mesmo crises, né, de ansiedade. Então, a incerteza, a falta de controle também é um outro ponto que pode fazer com que as pessoas fiquem muito ansiosas, porque ao não ter controle das situações, é como se a pessoa se sentisse em perigo, porque ela não tem o controle daquilo, ela não sabe o que vai acontecer ou o que pode acontecer, né? Isso também é uma outra coisa. Um outro ponto é a expectativa alta.
Então, sim, expectativa alta também pode ser algo ali para gerar a ansiedade, porque é como se você imaginasse, né, um monte de coisas ali que podem ou não acontecer quando você está ali criando expectativa. Então, se a gente for pensar aqui em relacionamento, por exemplo, isso acontece muito, né? As pessoas, às vezes, sei lá, uma pessoa ansiosa, às vezes sai ali, tem alguns encontros, a partir daquilo ela já começa a imaginar tudo que pode acontecer, imagina já casando com a pessoa, tendo filhos, ao mesmo tempo que ela imagina casando e tendo filhos, ela tem muito medo de que aquilo não dê certo, de que aquela relação não dê certo, e aí isso tudo acaba gerando ansiedade. Então, essa expectativa alta em cima das coisas, seja na questão de um trabalho, na área profissional, ou seja na questão de relacionamento, que eu dei aqui como exemplo, né? Isso também pode ser um gatilho. Outro gatilho são as dúvidas, né? E pessoas que têm dificuldade em tomar decisões. Ou seja, sabe aquelas pessoas indecisas que nunca conseguem tomar uma decisão, que pensa muito antes de tomar uma decisão? Pois é, isso também pode ser um gatilho para gerar ansiedade. Por quê? Porque assim, quando você tem uma decisão para tomar, você às vezes acaba imaginando os possíveis perigos que pode acontecer se você tomar tal decisão ou se você tomar outra decisão. Então, por exemplo, sei lá, você quer mudar de carreira. E aí você fica muito indeciso se você muda ou não de carreira, muda ou não de trabalho, enfim. Ao imaginar essas possibilidades de mudar de carreira, você começa a imaginar os perigos que podem acontecer. Nossa, mas e se eu mudar de carreira e não conseguir sobreviver, e não conseguir me manter, e não conseguir dinheiro depois? Então você começa a catastrofizar também ali as possibilidades que podem acontecer, fazendo com que gere ansiedade, tá? Uma outra questão, né, são os desentendimentos. Então, desentendimento já é uma situação real, né? Então, se você briga com seu namorado, se você briga com algum parente, com uma pessoa que é importante para você, aquilo também pode ser um gatilho para te gerar ansiedade. Uma outra questão é uma insatisfação com algo na sua vida. Então, se você está insatisfeito, se você não está feliz no seu trabalho, não está feliz no seu casamento. E aí, aqui nesse ponto, até entra aquela questão da dúvida e da incerteza, né? Assim, porque aí você não tá satisfeito no seu trabalho, mas você não sabe o que fazer, você tem medo de deixar o seu trabalho e de depois você não conseguir arrumar um outro emprego. E aí, essa insatisfação também pode acabar gerando muitas dúvidas, muitas incertezas e, obviamente, né, uma ansiedade, podendo chegar à crise, tá? Outras questões que podem interferir nisso é a insônia. Então, se você tem dificuldade para dormir, perceba que a insônia aqui já não é mais uma situação assim real ou imaginária de perigo, né? Mas o problema é que a insônia, né, gera bastante cansaço, gera um esgotamento, gera mais estresse. Então, se você sofre com insônia, se você não consegue dormir bem, ao longo do seu dia, aquilo vai ser algo para contribuir para o aumento da sua ansiedade. Qualquer coisa já vai te irritar no nível muito alto, né? Qualquer coisa já vai te deixar muito ansiosa. Então, é assim, você tá numa restrição ali do seu sono, porque você não tá conseguindo dormir bem, e aí ao longo do seu dia, qualquer mínima coisa que acontece, você já acaba ficando muito mais ansiosa, muito mais irritada do que o normal. Aqui entra junto com isso, né, os pensamentos catastróficos. É como se, assim, quando você tá com uma restrição do sono, por estar sofrendo ali, no caso, com a insônia, isso acaba sendo uma coisa mais propícia para que você tenha pensamentos mais catastróficos ali ao longo do seu dia, fazendo com que qualquer mínima coisa ative essa ansiedade. Então, a insônia também é uma coisa importante para você estar verificando aí na sua vida, né? Um outro ponto é o café, a presença da cafeína. Então, se você é uma pessoa que consome muito café, isso também pode ser um gatilho para te gerar ansiedade. Às vezes não tem uma situação específica, você nem está imaginando grandes coisas, mas o próprio café, ele já é, né? A cafeína, no caso, ela é um estimulante. E por ser um estimulante, isso pode te deixar mais ansioso. Bom, mas então percebe como tudo, na verdade, pode ser um gatilho, né? Desde situações reais ou imaginárias, como questões relacionadas à sua alimentação, como o excesso de cafeína, ou uma questão relacionada ao seu sono, como a insônia, né? E aí, então, você precisa entender quais são os seus gatilhos, né? Quais são os seus pensamentos, as suas crenças diante das situações da vida que podem ali estar desencadeando uma crise de ansiedade. Então, a questão aqui é: observe, monitore todos esses pontos na sua vida, como que você lida com cada situação, quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça quando você está diante de uma situação ruim, como, por exemplo, o desentendimento, ou quando você está diante de um momento de incerteza, porque são esses fatores ali que estão te gerando ansiedade. Então, tudo pode ser um gatilho, você precisa entender quais são os seus gatilhos na sua vida, quais são os seus pensamentos, quais são as situações que estão acontecendo na sua vida, para que você comece a identificar quais são ali os seus gatilhos, tá? Ou melhor, quais são os seus fatores desencadeantes, né? O que pode estar desencadeando essa ansiedade. Até porque, assim, se você quer resolver o seu problema com ansiedade, né, o primeiro ponto aqui é justamente reconhecer e entender quais são esses fatores desencadeantes na sua vida. Se você não sabe o que está causando essa ansiedade,
fica meio difícil você lidar com ela. Então, realmente, esse é o primeiro passo, que você identifica o que que é isso. Por exemplo, eu até lembrei aqui agora de uma outra coisa para quem sofre com um transtorno de pânico, por exemplo, que é gatilho. Os próprios sintomas corporais. Ou seja, quem tem um transtorno de pânico normalmente são pessoas que têm muito medo de ter um ataque de pânico, né? Uma crise de ansiedade. Elas não gostam daqueles sintomas de coração acelerado, sudorese, tontura, né? E por não gostar, obviamente que assim, né, gente? Ninguém gosta desses sintomas. Mas quem tem um transtorno de pânico tem um enorme medo desses sintomas. Elas não gostam de jeito nenhum de sentir isso. E o próprio fato, por exemplo, da pessoa que tem esse transtorno perceber que o coração dela tá um pouquinho mais acelerado, ela já entra em crise de ansiedade, porque ela acha que, nossa, meu coração já tá acelerado, vou passar mal de novo, e aí ela acaba entrando em crise. Então percebe como assim, de fato, os fatores podem ser inúmeros, você precisa entender e verificar aí quais são os fatores que estão sendo gatilhos aí para você na sua vida. Combinado? Então é isso. Não esqueça de deixar aqui embaixo seu comentário, contando aqui para mim se você gostou ou não desse vídeo. Inclusive, compartilhe aqui comigo quais são os seus gatilhos que você aí já observou na sua vida, que eu vou estar te respondendo. Combinado? Então é isso. Se inscreva no meu canal, porque toda quarta-feira nós temos um vídeo novo por aqui no meu canal. E não esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com alguém. Combinado? Então é isso. Meu nome é Aline Rodrigues, eu sou psicóloga cognitivo comportamental e até a próxima.